meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. Há uma histórica discussão entre religiões e ideologias diversas sobre o que ocorre com a nossa alma após a morte. Eu particularmente prefiro veementemente crer na Bíblia Sagrada, na Santa Palavra de Deus. E nela são diversas as passagens que nos orientam de que após a morte, em verdade, dormirmos. Tá? E então, na segunda vinda de Jesus Cristo, essa vinda então gloriosa, aqueles que forem dignos de fazer parte do seu rebanho de eleitos subirão com ele para além das nuvens. Tá? Então, aqueles mortos, inclusive, vão se ressuscitar, se transformar e vão subir com ele. Tá? Olha o que ele diz em Mateus 16, capítulo 27. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele está dizendo o quê? Que ele vai levar aqueles que foram dignos dele. É disso que ele está dizendo. De acordo com as Sagradas Escrituras, com a vinda de Jesus, primeiro serão arrebatados os mortos que, desde os primórdios da humanidade, desde antes dele, serão dignos de morar com os anjos. Esses acordarão e sairão transformados do seu túmulo. Entenderam? Então, esses são aqueles que subirão. Já os não dignos continuarão no aguardo do juízo final. Inclusive os que tem aqueles ainda vivos que vão ser levados também, tá? Mas vão ficar os que não são dignos e vão ter a vida normal, morrer e vai para o juízo final. Entre outras passagens a respeito, confira o que Jesus disse aos apóstolos antes da sua morte. Em João 13:33 ele disse, olha, para onde eu vou não podeis ir. Está deixando claro que ninguém vai além dele. Jesus já se antecipava aos seus discípulos e apóstolos que ressuscitaria e que subiria ao céu. Já os demais teriam de aguardar a sua segunda vinda. O que ele está dizendo? Que aqueles apóstolos, as mulheres, todos aqueles que o seguiram e todos que viveram na terra até hoje estão mortos no aguardo da segunda vinda. Quando ele vai recolher aqueles que são dignos dele, logicamente vai os apóstolos, vai a mãe dele, vai Maria Madalena, vai e todos os demais até hoje que serão dignos de sentar na mesma mesa com os anjos. É disso que ele está dizendo. Logo, Jesus se refere à segunda vinda, deixando claro para nós que até mesmo os apóstolos, com toda a sua santidade, não foram para o reino eterno. Eles dormem, volto a frisar, tá? Até que Jesus volte. Estou deixando bem claro, irmãozinho. Ao contrário do que dizem muitos pseudos aí, donos da verdade, com falsos ensinamentos, doutrinas diversas, aí, falsos catecismos, enganando e condenando milhões e milhões de incautos. Portanto, a alma de todos os apóstolos dorme ali junto aos demais mortos de todos os tempos até hoje. Inclusive dorme todos os que conviveram com Jesus e, como eu já disse, até teus pais. Quem afirma é ele. Por outro lado, passagens do Velho Testamento e Novo Testamento deixam em aberto a possibilidade de que Enoque, Moisés e Elias foram transladados sem terem passado pela experiência da morte. Teriam subido direto para o céu. Seriam casos à parte, sob exclusividade. Afinal, Deus tudo pode. E quem ousa questionar com ele? Paulo deixa bem claro na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14, ele diz, olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus nos tornará a trazer com ele. Tá? Então, está dormindo. Tá? Inclusive Paulo, ele está dizendo, nós, tá? Que dorme. Tá? Aí ele continuando no versículo 15, ele diz, nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Tá? Então ele está dizendo o quê? Nós não vamos antes, nós vamos junto. Preceder é antecipar. Tá claro, irmãozinho, irmãozinha? Primeiro sobe os eleitos que dormem, e só depois sobe os eleitos que estarão ainda vivos.
também ficou bem claro, né? Paulo confirma na primeira carta aos Tessalonicenses, ainda do capítulo 4, de 16 a 17, diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Tá vendo? Então, depois aí vai todo mundo. Entre tantas provas, meditemos sobre a ressurreição. Deixa eu voltar atrás. Quando eu disse todo mundo que é digno. Entre mortos e vivos, dignos, tá bom? Não é todo mundo não. É todos os que são dignos vão subir juntos, tá? Entre tantas provas, meditemos sobre a ressurreição de Lázaro. Se quando morrêssemos, iríamos direto para o céu ou mesmo para o fogo, Jesus não teria ressuscitado Lázaro, seu grande amigo, a quem ele muito amava, e não buscaria então quem já estaria no céu, no reino eterno, gozando as benesses, né? Trazer de volta para a terra. Seria um despropósito, passar por tudo de novo. Escárnio, seria maldade, Jesus não faria isso. Então, como vocês veem, ele estava dormindo, tá? Ele não tinha ido para o céu, ele estava dormindo. E ele era uma pessoa abençoada pelo próprio Jesus Cristo. Percebem a prova, gente? Preciso o que mais? Como vemos, meu irmãozinho e minha irmãzinha, a palavra de Deus nos esclarece a todas as dúvidas. Agora, fica você ainda acreditando em santo, esse santo aquele que estaria no céu intercedendo por você. Você tem sido enganado porque quer. Acorde, meu irmãozinho. Acorde enquanto é tempo. Em nome de Jesus, amém.